Beleza? Boa noite a todos e todas. Estamos, então, iniciando o Clube de Programação. Hoje agradecemos especialmente ao nosso convidado especial, Fernando, que veio ministrar para a gente 4 problemas que caíram na primeira fase da maratona de programação. Pedimos desculpas pelo atraso, por conta dos problemas técnicos, de novo, da Universidade Tecnológica. E, tipo, as 3 máquinas que não funcionam, o Wi-Fi que não funciona, e o projetor que não funciona, e tudo conspirando aí contra a oficina acontecer, mas parece que está tudo certo agora. Então, eu não quero falar assim do Fernando. Fernando, abraço, vai lá. Manda bem, obrigado mesmo. Vamos lá. Procura sempre ficar ali na frente da câmera, né? Sim, tô aqui, né? Eu acho que dá para ver. Beleza. Poder aparecer também. Aham. Valeu. Cadeira em cima da mesa. Então, a gente vai começar pelo problema E. Devido a sugestões aí. Por que é? Meu Deus. Olha, eu vou aprender a usar. Hide esse problem na prova. Vamos lá. Vamos ver esse problema aqui. Então, nesse problema, a gente tem N flores, né? N flores e cada flor tem uma quantidade de pólen. Bom, a gente tem várias florzinhas assim, coisa bonitinha. Não vou desenhar uma flor, vai ser horrível. Mas elas têm quantidade de pólen. Tem uma flor aqui com essa quantidade, com essa aqui, assim por diante. E daí vem várias abelhinhas aqui. As abelhinhas. Elas formam uma fila de até 10 a 9 abelhas. Quantidade grande de abelhas. E elas fazem o seguinte algoritmo. Elas pegam a maior das flores, né? Aqui tem mais pólen. E tiram uma quantidade de pólen que é igual à soma dos dígitos. Então, se a gente tem 23 aqui, ele vai tirar 2 mais 3, ele vai tirar 5 pólen dessa flor aqui. Vai ficar isso aí. Depois dessa iteração aqui. E assim por diante. O problema maior é que a quantidade de abelhas nessa fila que faz esse processo é de 10 a 9. Né? E não dá para fazer isso simulando, digamos assim. Você pega cada abelha e vai fazendo, simula o que aconteceria, pega o maior e tal. Nem se você conseguir fazer o passo de simulação em ordem 1. E 10 a 9 é muita coisa. Então, a gente tem que achar alguma coisa que permite que a gente faça, na verdade, várias coisas de uma vez só. A ideia principal do problema é essa. E um dos limites aqui... Um dos limites pode chamar um pouco a atenção. É a quantidade de pólen em cada flor. Ele vai de 1 até 10 elevado a 6. Então, esse limite de 10 elevado a 6 ele cabe em memória. Ainda mais na casa da maratona a gente tem 1 GB de memória. Então, fazer um vetor desse tamanho dá certo. E também dá para fazer 10 a 6 operações, tranquilamente. Então, o que a gente pode fazer, meio que inverter a ideia aqui, é fazer... Ver se está na operação certa, que não está. Se bater com... A camada está bloqueada. Tinha mais. Então, o que a gente pode fazer, na verdade, fazer um vetor. Nossa. Coisa retinho. Faz um vetor para cada uma das quantidades de pólen possíveis. Então, é um vetor de tamanho 10 a 6.
a quantidade de pólenes possíveis, e daí cada posição do vetor diz quantas flores tem naquela posição. Então, você tem uma flor com 25 pólen. Então, na posição 25 do vetor aqui, vai ter o número 1. Você tem uma determinada duas flores com, sei lá, 27. Então, na posição 27 do vetor, tem duas flores naquela posição. Então, 0, 0, 0. E dessa forma você consegue fazer a mesma simulação, só que de uma forma diferente. E de uma forma mais eficiente. Porque se você começa lá do último cara, o 10 a sexta, e vai vindo para cá, você sabe que as abelhas elas só tiram o pólen. Então, quando você passa de uma posição, ela sempre vai para trás. Então, você não vai ter um problema de passar numa posição e daí ela voltar, né? Você ter que passar para uma posição para frente de novo. Então, você sabe que vai ser no máximo 10 a sexta dessas operações que você vai fazer. E a questão de soma dos dígitos é fácil de fazer. Né? Um truquezinho. Demora aí log 10 né? do número. Mas a ideia principal é isso. É uma coisa bem ad hoc, assim. Mas acho que o que eu achei curioso nesse problema, que não faz a gente pensar nisso, talvez seja os limites. O 10 a sexta é meio esquisito. Porque 10 a sexta dá umas entradas gigantes de números. Assim, por isso que até no César vocês vão ver assim, 2 vezes 10 a quinta, no máximo, números diferentes. Eu olhei 10 a sexta, eu achei um pouco muito grande. Mas tá bom, né? Faz parte da natureza do problema. Então, acho que só resta rodar isso aqui. Eu acho que a Cobos, quando ela imaginou esse problema, ela achou que mais gente ia fazer. Porque eu acho que ela achou que era mais fácil do que parecia. Eu acho que os limites não ajudaram muito o pessoal a perceber essas soluções. Então, o que eu vou fazer aqui? Cara, genial, né? Meu Deus, mano. Big brains. Big brains. Então vamos codar aqui mesmo. A solução estava evidente, ou mais ou menos evidente, pelos limites do problema, né? O que importa é a quantidade de pólen, não importa a posição, ou a florzinha, ou a quantidade de pólen. Isso. Mas como que eu vou saber onde que vai estar na 10, na 9ª vez, na 10ª vez? Então, olhando aqui, ó, a gente vai simular, por exemplo, 2 cores. A gente vai somando. Porque se a gente estiver no meio de um desses caras aqui, significa que o pólen que vai ser tirado vai ser exatamente aquele que está naquela posição. Só porque aí é colaboração para a questão do ruído, tá? E depois isso aí está sendo filmado, né? Vai para o YouTube e tudo mais. Isso aqui tem que lembrar de fazer, porque o input do programa é gigante. Você vai usar Silence Out, né? É claro. Aqui a gente é contra, vocês sabem, mas é meio proibido. Eu já fiz isso antes. Inclusive, para você codar o programa, você tem que entrar no Emacs. Porque aqui não pode, já que a gente só aceita entrar no Emacs para codar. E tem que ser com aquela fonte feia, né? Senão não funciona. Não passa, inclusive. Você está usando o VI aí, né? Podia ser VS Code, podia ser pior. Usando o VI eu respeito. Podia ser pior. Tudo bem que VI, Sim. né? Fazendo no Word.
Pô, eu cheguei aqui no primeiro dia da maratona. Primeiro dia que eu vim no clube, eu falei assim, vamos aprender os eventos. Vou aprender, eu sou brabo. Aí o Zé Escudo falou, certeza, meu pai? Não, mentira. O Zé escolheu pra mim e falou assim, vai usar BR nativo também? Então, se a gente tá aqui maior ou igual a menor ou igual a K, então aqui a gente tem uma opção aí. Esse out do... Muito big brains, velho. Muito big brains. Faz a inversão do bagulho assim. Então aqui a gente tira isso aqui, soma o que está na nossa posição e não precisa alterar o motor. Então aqui eu só vou fazer a subrotina de saber quanto pólen que sai, porque isso aqui é simples, só ver não sei. Tô sem criatividade. Então, a gente vai dividindo por 10 e a gente vai somando aqui. O quê? Da fonte que é problema do dia. Bonito. Eu acho que isso... tá. Tem que tirar o do K. A quantidade de flores. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Vamos ver. Não é isso. Se o F for menor ou igual a K. Isso. Na verdade é quando K menos FI for menor ou igual a 0, isso? Não é bem isso. Agora a resposta está certa. Vamos ver aqui. 3, 10, 21, 21. Ok. Menor ou igual a 0? Acho que sim. Não, mas ele tem que pegar o anterior. Pois é. Isso que eu tô... Eu acho que o jeito que eu fiz foi só subtrair, tá? E na próxima iteração olhar se ele ficou negativo. Se ele ficou negativo... mas pode ser assim, então. Porque assim você tá cumprindo quando ele sobra 0 eterno. Esse é o caso de entrada 2, né? 3, 10, 21, 21. Eu fazendo vários salões para fazer a altura da árvore e fazendo deixa eu ver aqui, 3, 9. Acho que esse aqui não é. Tá. Deixa eu só ver o que acontece se fizer isso. Isso aqui acontece se ele ficar fora da fila. Mas é garantido que o K fica dentro da fila? Não, né? Tem que ter uma condição de parada. É porque pode ser que você tire todas as flores e daí tenha mais abelhas e... daí tem que ser 0. Sim, fica 0. Só que daí ele não vai entrar aqui. Ele não vai entrar aqui. Então vai ter que colocar essa condição no final aqui.
Um jeito de resolver, né? Senão ia dar errado. I maior do que N, 20, 0 e exit menos 1. Vamos ver se funciona isso aqui. A gente colocou um exit menos 1 na N. Sério? Existe Não, menos um? Não, menos 1 não. 0. Menos um pode não. Menos 1 não foi menos 1. Runtime error. O que aconteceu? Você codou runtime error, meu parceiro. Nossa. Não, menos um pode. Deixa eu logar aqui no Codeforce. Por algum motivo não está logado. Caralho. Sei, não é grande. Tem que ser. Deixa eu logar no Codeforce. Eu parei com o compartilhamento lá mesmo. Deixa aqui. Continuar a compartilhar. Pedro, bem-vindo. Aí. Vamos lá, essa é a E. Vamos ver se passa. Não passou já. Vamos ver se. É eu passei. CDP. Já vou andar. Passou. Não tá tão ruim. O que eu tinha feito era bem parecido. Beleza. Então tá. Então essa é a E. Nice. Essa é a E. Very big brains, very big brains. Então a gente vai para. Deixa eu arrumar isso aqui. A gente vai para a letra I. Elaboração por ruído, por gentileza. Vai para a letra I. Vamos lá. A letra I eu vou fazer sem PD. Aí? Absurdo. Olha só. Aí ele quer saber a quantidade de subvetores onde a quantidade de números é ímpar. É um negócio binário. O enunciado é bem didático, assim, porque ele diz até que um subvetor é definido pelo início e pelo fim. Achei direto da T-Coder. Não. Mas do jeito que eu entendi esse problema, eu pensei ele como se fosse um problema de two pointers. Lá no Codeforces tem um curso de two pointers. Então você começa a pensar em tudo como se fosse two pointers. Porque como é que você pensa em two pointers? Você pensa que você tem uma variável que é o left e tem uma variável que é o right. E a gente vai escaneando da esquerda para a direita no right. E, na verdade, o que a gente faz é só contar para cada right quantos lefts aqui, né, satisfazem a equação. Satisfazem esse enunciado aqui. Daí, pensando dessa forma, não fica muito difícil, assim. Do jeito que eu fiz, foi pensando mais ou menos nos buracos, digamos assim. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma sequência aqui, a gente tem certos intervalos, se a gente pensar no final, a gente tem certos intervalos que são compostos de números ímpares, né? Então a gente tem daqui para cá, são ímpares, aqui começa a ser par, então isso aqui é tipo como se fosse um buraco. E daí aqui começa a ficar ímpar de novo. Fica ímpar, até aqui, onde deixa de ser ímpar de novo. Então aqui tem outro buraco, digamos. Os buracos podem ser maiores, né? Eu fiz um exemplo aqui onde, por exemplo, eu poderia colocar um 0 ali para essa esquerda aqui. Continuaria sendo um buraco daquele tamanho. Então, inspirado nessa ideia aí, quando você está andando aqui você está... Esse daqui é o seu ponteiro final, o ponteiro de right.
conforme você vai andando, você vê qual que é a paridade que você está, se você está numa paridade de ímpar ou par, porque daí você pode ou contar os buracos ou contar os buracos opostos. Né? Você pode contar só esses caras aqui, só esses caras que estão no buraco aqui, como sendo subvetores válidos. Porque quando você está aqui, né? Como se você estivesse aqui. Então, esse daqui seria um subvetor válido, esse daqui não seria, e aqui começaria a ser de novo. Então, dependendo do ponto de vista, você conta diferente. Então, o código ficou assim. Eu acho que eu vou mostrar o código direto. Sem problema. Mais fácil. O problema é que ele tá com os nomes esquisitos aqui. Vamos mostrar. A gente troca. Como é que a gente opera? A gente tem um negócio que diz qual é a nossa paridade atual e aquele tamanho do buraco que eu falei. Estou usando um nome aqui porque, igual o enunciado também nos ajuda, ele diz que a resposta pode não caber no inteiro de 32 bits. Né? Então, para facilitar as multiplicações depois ali, esse aqui é o meu também. Esse aqui vai ser a resposta. E aqui vai ser o nosso sweep do R. Né? O R vai da esquerda para a direita. E a gente vai lendo o B. Conforme a gente vai lendo o B, a gente alterna a paridade. Isso aqui é isso que faz. E daí, dependendo da paridade, ou a gente soma o buraco, né? Ou a gente soma o complemento do buraco, digamos assim. Que é R mais 1 menos a quantidade de caras que estão naquele buraco. E aumenta o buraco. Então, a ideia é só isso aqui. Dá para fazer com PD, para complicar um pouco, mas o bom, eu acho, é você entender em como usar esse tipo de estrutura para outros problemas, porque essa solução ela é bem assim online, assim, de se passar. Então, conforme você vai passando, você já tem a resposta certa. A gente só precisa imprimir aqui no final. Não é muito. A gente ia assim contar quantos páginas e quantos tinham, e dependendo dos nossos páginas, são o nosso time também fez, né? Com prefixo e tal. Com prefixo. Era a solução que eu tinha pensado, com soma de prefixo também. A soma de prefixo na aritmética e módulo 2, né? Se adicionou um e virou ímpar, tem que somar tudo que tinha de par. Se adicionou um e virou par, tem que somar todo mundo que tinha de ímpar. Isso aqui é só soma de prefixo, só que tá tudo no mesmo for. É a mesma coisa. O ruim da soma de prefixo é que, eu estou falando, né? A gente tem que usar vetor. Sim. Se fosse um J. O problema é quando você tem que pensar nessas soluções, tem que ser online, assim, você não pode fazer vários fors. Ele quer que você dê resposta na hora de alguma coisa, até um certo prefixo. Mas, bom, seria só juntar os problemas. A PD dá? Não, PD também dá, dependendo de como você faz. Se você faz tipo, bottom-up e tal. Agora não tem. Forzinho. Aí era de tamanho I. Mas aí é só isso aqui. Mas interessante, como o Fernando falou, né? Dessa solução, é a adaptabilidade dela para outros problemas, né? Sim. Legal. Eu não entendi essa daí. E uma coisa que eu gosto na disciplina, até tem um slide falando disso, né? Tipo, subvetor é um conceito legal de você lembrar o que é. E subvetor você pode definir o início e final. Tem subconjunto, tem subsequência, tem... A gente fica jogando esses termos assim,
Mas para a comunicação da equipe é muito bom você saber precisamente o que é quando você olha para um problema. Então, igual aquele da Liz, lá é uma subsequência. Daí, quando você sabe que é uma subsequência, você pode usar certos algoritmos. Quando você sabe que é um subvetor, geralmente subvetor é two pointers. Quase sempre é two pointer, você avança um ponteiro, daí avança o outro, para ele vai fazer uns intervalos. Ou os multifixos. Ou só mais prefixo. Posicionado, né? Sim. Recomendo o curso do Codifier de two pointers. É muito bom. Então aí, é isso. Agora, agora a gente vai para os dois planos que envolvem grafos. O pessoal fez de algumas maneiras diferentes, eu acho. Qual? A M. Aí vai pular para M. Mas a M, olhando para o N ali, você vê, vou olhando para o War. Que é 100. Lembra que eu falei que De 100 a 300, deve ser um Flight War. Pode ser também. Um N igual assim, você pode fazer N Dijkstras. Também não tem problema. O Dijkstra só se torna custoso, acho que com 300, alguma coisa assim. 500. fazer N. É porque N é o cubo log. Cubo log, né? Aí Cubo vai log. para 100. 100 de boa, 300 já. 300, 500, começa a complicar. Mas enfim. A ideia desse problema é basicamente você descobrir se existe um caminho direto, descobrir os caminhos curtos e descobrir se existe um caminho direto que é curto. Então, a gente usa o Floyd para usar o Floyd Worth. Só que a única modificação que eu fiz ao invés de a gente otimizar a distância, né? Geralmente você tem o vetor lá, ele é de distância do N para N. Eu coloquei que o tipo desse vetor aqui ia ser um par. Eu coloquei que ia ser um par de um flagzinho no começo. Flagzinho 0, 1. E a distância normal. Por quê? Porque se a distância ela fosse, se cumprisse igual no algoritmo, a distância fosse menor, a gente só ia operar com aquele primeiro cara ali. Porque se a gente achasse um caminho que não fosse direto, mas que fosse com a distância igual, significa que existe um caminho que é curto, que é o mais curto, mas que ele não é direto. Então, isso aqui é quase que você ordenar com um certo... querendo uma certa propriedade. A gente quer ordenar de forma que a gente quer a distância menor, mas também o zero menor. A gente quer que exista um caminho que não é direto. E para saber se o caminho não é direto, é simples, né? Lá no Floyd Worth a gente tem um cara do meio que a gente coloca entre um caminho entre M e V. E para ele não ser direto, é só a gente assegurar que esse M aqui não é nenhum nem V. Se a gente sabe que não é nenhum nem V, então o caminho não é direto. É basicamente essa a premissa do negócio. Aí ele só tem que imprimir se é coerente, se é incoerente. E se for incoerente, significa que o menor caminho ele é maior, né, do que o caminho não direto. O menor caminho não é direto. Isso. Ele é coerente e vai dar para tirar só quando for igual ao direto. Sim, porque essa parte aqui, na verdade, só usa para contar quantos são... quantos que podem ser removidos sem aumento nos custos. Então, quando você consegue tirar os caminhos diretos.
E tá. Deixa eu ver se dá para fazer. Pensando em rodar direto. Rodar de um jeito diferente aqui. A gente vai fazer um par. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que dá para fazer direto isso. Tipo, a gente faz um par. E o primeiro cara é o 1. E que significa direto. Ele disse 1, 0, Basicamente, ele disse se o caminho é direto ou não. Então, como a gente está fazendo aqui, a gente está dizendo que o caminho é direto. Né? Tipo, né, isso aqui é inicialização. Entendi. Tá, daí para inicializar aqui isso aqui também. Infinito. 0. M. Também, fazendo uma coisa E aqui só vai ter que modificar, porque se o M for diferente do U, ou o M for diferente do V, então é 0, ou senão vai ser isso aqui. Se o M for diferente do U, o M for diferente do 0. Os dois. Então tá. Daí é só responder para cada um. Se eu colocar o primeiro membro do par, Então, sim. mas se você quer usar a comparação de pé, então é melhor. Isso. Na minha solução, eu vou mostrar a minha solução depois. Ela é mais feia, assim, porque ela tem uns if. Mas aqui eu decidi enfiar a coisa tudo no mesmo. Sim. Porque daí o pair, como ele vai comparar primeiro depois o segundo, então eu tô colocando a distância primeiro, daí depois o segundo cara. E aí com a flagzinha. Né? É que daí já fica automático. Mas eu vou mostrar outra solução, que daí eu fiz ao contrário. Beleza. Mas
Sim. Então a gente vê aqui. Se os custos. Ficou legal. É. Claro, mas legal. Sim. Ela é. Mas quem sou para falar com o meu ternário? Então, né? Vai precisar ter estudado de ternário, né? O cara ali vai ter um ternário no meio de um Make-Pair mínimo. Vai usar a comparação do pé. Terceira linha do Make-Pair Entendeu? é o no do ternário. Né? Ele está usando ali a comparação do pé. Nossa. Sim. Tá, se o custo for maior do que a distância, então é incoerente. Né? É tipo assim, que código obscuro, adorei. Quero 2. Código obscuro é uma boa. Um dia eu quero escrever um código que os atendedores vão falar. Código obscuro. O código das artes das trevas. Sim. Daí a gente vê se. Você sabe que o cara cota rápido, enquanto cota, tá trocando entre o insert e o não insert. Usaram API, né? Caralho, velho. Tem ler no dedinho. Sim. Daí, isso aqui a gente está verificando se existe um caminho direto. Se não existe um caminho direto. Deve ter coisa errada aqui. Certeza. Fazendo muito na loucura. É. Ah, é porque eu tô usando um D aqui. Não. Ainda. Deu. Esse aqui assim. E vai dar outro erro ali de. Ok. É, Maior. Falta um negocinho. E aí, ali ainda tá errado. Porque esse first, na verdade, é aqui. Vai. Fazer um m.in aqui. Não. Eu acho que eu troquei isso aqui. Vamos ver aqui agora. 2. Tá errado. Meu 3 também tá dando. Tá ótimo, então. Tudo dando. Você avisou lá para o fazer show. Aqui, ó. É infinito zero. Tá. Aí. Ó. Acho que ele Ah, verdade. É. Isso aqui tá claramente errado. Sim. Sim. Agora tá dando um zero. Ó, mas esse deu menos 1. Tá. Tá, avança. Então acho que só tem coisa errada nessa lógica aqui. Eu decidi inventar na hora. Porque
Será que os dois tem que ser... Não, hein? É um end, né? Também acho que é. Quando os dois são precisam. É. Uhum. Pois é. Tá. Mas o mínimo entre o second e o first. Ok. Bem. É o resto. A gente tá tentando ver o caminho não ser direto. Talvez tenha um... Não, mas esse daqui tem que ser um. Aqui tem que ser Tá um. verificando só mais infinito? Ou não dá pra depois? Não dá problema. Porque esse número aqui não dá... Não dá ruim, eu acho. Mas... Era pra fazer isso aqui? Isso aqui eu não lembro de fazer. Deixa eu ver o código. Esse aí ele só tá fazendo, não olhando com a matriz inteira, só pra você metade de cima. Né? Mas aí no Flash Show pode dar ruim, né? Então, Porque você não sabe. é isso que eu não lembro de... Não, Eu não lembro de ter feito precisa- isso, ó. Aqui, ó. Aqui eu não fiz isso. Pois é. Você não tem garantia quando você vai consultar se vai estar na programação, né? Só que eu dividi por 2 o resultado. Então tá certo. Porque é simetricamente. Tudo bem, mas na hora de você construir. Ah, sim, aquele. Pois é. Não, é pra dar... Aí já depois do Photoshop, né? Tá Aham. certo? Tá. Tudo bem. Photoshop, o erro dele tá no Photoshop. Não, mas eu acho que é O mesmo. É O. E daí... Se os dois forem aqui no código original se o M for diferente de V e M for diferente de U, era aqui mesmo. E daí o mínimo, eu acho que não é mínimo. Se os dois forem... Não, tá certo, é mínimo mesmo. Aqui a gente inicia com 1. Esse daqui também não precisa. A gente inicia aqui. A gente só fez ao contrário. A mesma coisa. E essa parte aqui... tá certo. Não é o first. Ué. Enigmas. First come first. Realmente, não tá tirando da matriz. A gente está deixando lá. Por que não dá ruim? Obviamente vai ser uma consistência. Não. O primeiro teste... É verdade, consistência é uma prova de... Manda printar. Vamos printar. Do Flash Show. Vamos printar a matriz. Se não tivesse isso, seria ter que fazer isso aí que eles fizeram agora. Não daria pra fazer isso. Debugs ao vivo. Né? Detesto. Vai dar errado. Errado com par. Eu detesto debugar, por isso que eu não escrevo código. Debugar é importante. Debugar é importante. Uma habilidade importante de praticar. Mas, assim. Por isso que eu escrevo código ruim. Surpresas, né? Por isso que eu escrevo código ruim, que vai ter que é treinado. Não tem nada, então, que legal. Boa. Porque ali, ó. É tudo pensado. Mas tem ali com 0, tá vendo? Será que continuar? Tem um com 0 ali. Pois é.
Eita! Sim. Ok. Porque eu tava pensando no outro coisa. Tá. Agora vai. Agora vai. Tem coisinha ali, né? Hã? Tem. Se não tiver faltando tomada, passa o carregador pra cá, folgado, né? Cheio. Então agora a gente vai mandar esse código. Mas agora tá certo. Os juízes foram muito generosos nesses casos de teste, viu? Passou. Aquela linha ali do Flyer Show tá linda demais. Né? Essa linha. Isso tem que pôr no quadro. É bonito. Tá bonito, tá bonito. É porque quando ficar igual às distâncias, a gente vai pôr o segundo cara. E olha só. Para quem nunca estudou o algoritmo de Fluttershy, recomendo. É super simples e poderoso. A gente não consegue usar muito ele, né? Porque por causa das complexidades e tal, ele é um algoritmo público, mas ele é muito útil quando tem pegar informações de todos contra todos no grafo, assim. E é muito simples de entender. Enfim, vale a pena. E cai na P3 de PA. E assim os atestos nos introduzem ao problema D. Que por algum motivo bizarro eles colocaram esse problema junto com a M na mesma prova. Você também é Ford Marshall? É, mas não. O problema é esse, é que como eles colocaram a M na prova, se você olhasse esse daqui, você ia achar, é o mesmo problema, quase. Só que não. Ele é um pouquinho diferente. E se você tentar usar a mesma ideia ali, dá tudo errado. Porque o que é a D? A D é parecida com a M, no sentido de que a gente tem um grafozinho lá, e daí a gente quer saber o tamanho do caminho mínimo quando a gente tirasse a aresta direta entre os dois vértices. Então, cada caminho aqui tem um peso, legal. Daí, se a gente tira essa aresta aqui, qual o caminho mínimo que fica? Nesse caso aqui, nesse grafo horrível que eu desenhei, o caminho mínimo já não passava por aquela aresta. Então, o que eu brilhantemente pensei? Né? Eu pensei que se eu usasse o mesmo código da M nessa questão e só lidasse com esse caso aqui, porque muitas vezes o caminho mínimo já não é aquele. Eu pensei que isso já ia dar certo. Daí eu rodei. E para minha surpresa, passou. Só que não devia ter passado. O pessoal lá no grupo me apresentou o caso ruim, que é onde você tem um grafo onde todos os caras têm... Você faz um grafo completo, onde tudo é peso 1. Larissa botou a aresta paralela. Hã? Tem duas? Tem arestas que usar mais. Completo é o K4 aí, cara. Né? Faz o diamante, faz uma aresta por fora. Fica planar. Tem que ficar assim. Aí. Completo. Tá. Daí quando você tem isso aí, se você usar a ideia que eu usei, vai dar... Basicamente você vai ter que rodar M Dijkstras, M algoritmos de achar o caminho mínimo, e vai ficar no pior caso. Né? Então, Se tivesse um caso desse, nos casos de teste, que teria dado time limit exceeded? Sim. Daí eu pedi para eles colocar. Eles colocaram aí lá no Codeforce. Então, no Codeforce tá certo. Agora não passa mais, só pode? Não passa. Mas o bom é que ninguém na hora da competição teve a mesma ideia estúpida que eu, então não teve problema.
Mas por que o meu código passou, né? Porque eles usaram para os casos do Granbanhas só coisas aleatórias. E daí, quando você pega essas deposições uniformes, assim, né? Os pesos vão variar bastante entre as arestas e... Você vai dar uma aresta boa, né? Você vai dar um monte de aresta boa. Ah, essa aresta não passa pelo aqui. Beleza. Não tem que calcular nada. Mas enfim, não dá pra fazer isso. Daí, eu vou ensinar a solução mais, sei lá, bonita, assim, é a gente fazer algo parecido com um merge sort para resolver esse problema. A gente vai misturar um merge sort com um floyd wash. O time limit disso aqui é 5 segundos. O time limit ele também é meio enganador, assim, ele é meio esquisito. Pois é. Então a gente vai fazer um algoritmo estilo merge sort. Então ele é divide and conquer. E a gente vai misturar ele com o floyd wash. Para a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que entender bem como é que funciona, né, o floyd wash. Mas o detalhe essencial é que no floyd wash a gente tem 3 forzinhos, né? Mas o primeiro for, esse aqui, ele é o que dita qual vértice você está tentando colocar durante aquela iteração. No meio do caminho. No meio do caminho. Que é o erro comum das pessoas quando colocam o Thundershow, é fazer a ordem UVW. Quer dizer, você quer calcular caminho para V, W é o intermediário, e você bota o intermediário no for mais interno. Ou seja, o intermediário tem que ser o for mais externo. Essa é a pegadinha do Thundershow. Tem uma ordem específica. Dos outros do meio ali não não tem. Importa, mas o importante é o intermediário, tem que ser o for mais externo. Esse daqui é o M. Do meio, assim. Eu gosto de chamar de M, mas é o cara do meio, assim, digamos. O Bruno Monteiro tem uma dica também, por se você rodar em qualquer forma, em qualquer ordem, se você rodar 3 vezes, funciona. Ô, louco. Também. Ô, louco. Caralho. Então, quando você não tem certeza de nada, assintoticamente, você pode rodar o floyd wash 3 vezes. Se ele tiver o M na posição errada, né, vai funcionar também. Exercício de gráficos. Prove que isso funciona. Não sei como isso funciona, mas Mas enfim. Genial. Pode ser útil, não sei pra quê, mas rodem o floyd wash ao certo. Eu não arriscaria pagar o fator 3, né? De complexidade. É constante. 3. Continua. O floyd wash é praticamente ótimo. Cúbico, né? Mas é ótimo. É ótimo pro problema que ele resolve. Então, continua praticamente ótimo. O 3 é perigoso, é raiz. 3 vezes. Eu fico com medo que o cúbico já é puxado. Você está falando de um problema ali, tudo é muito apertado. Esse 3 pode custar, né? Esse 3 pode. Não sei se o tamanho sabe folga com o fator 3, sabe? 5 segundos o timing. Nesse caso, 5 segundos. problemas de Fluttershy eu tenho. Mas por que a gente faria isso se é só trocar a ordem dos for? Pra resolver. Aprender a ordem. Aprender a ordem dos for. Pronto, né? E é muito difícil. É só lembrar que o cara mais externo é o intermediário. Tem 6 possibilidades só. Dessas, 3 estão certas. Então, o que a gente meio que vai fazer? Uma coisa bonitinha aqui. A gente vai fazer praticamente o algoritmo do merge sort. A gente vai chamar o floyd wash nele. E qual que seriam os parâmetros disso, né? A gente vai usar realmente o cara do meio. O cara do meio, a gente vai colocar ele no intervalo na hora de chamar o floyd wash. Então, o floyd wash vai ser, digamos assim, parametrizado, né? Que massa. Usando o cara do meio, pode ele estar de L até um determinado L. Um L até determinado L. E é assim que a gente vai fazer a mágica de resolver o problema. Cara, não foi muito... Porque o que a gente vai fazer?
a gente vai, digamos assim, começar com a nossa matriz D aqui. Daí a gente chama o Floyd Warshall para essa metade. E daí chama a nossa recursão para cá. O que essa recursão vai fazer? Ela vai chamar para cá também, vai fazer o Floyd Warshall dessa parte aqui. Enfim, vai fazer o Floyd Warshall dessa parte aqui. O que a gente pode assumir daí é que vai estar tudo resolvido, né? Vai estar resolvido essa parte e essa parte aqui. E o pedaço que vai estar faltando, digamos assim, vai ser o caminho que a gente... vai ser o vértice que não vai ser colocado. Então... Vamos ver. Ele vai chamar tudo na esquerda. A gente vai chamar o... Meu Deus, tem que confundir isso dali. A gente vai chamar o Floyd Warshall nessa parte, resolver essa parte, só que chamar a recursão para essa parte. Essa recursão vai resolver o Floyd Warshall para cá, e daí para cá. Resolveu. Aqui ela não vai resolver a recursão. Beleza. Aqui a gente não resolve a recursão. Só que qual que é o efeito que a gente obtém? A gente tem que... Vai estar resolvido o Floyd Warshall para essa parte. Para essa parte do vetor. E para esse único elemento aqui não vai estar resolvido. Então a gente resolveria para ele. Só que a gente não resolve porque a gente pega a solução atual do D e usa como a nossa resposta para o Floyd Warshall, só que excluindo o vértice U. Do vértice U. Então, toda vez que a gente chega aqui, né, nessas pontas, a gente obtém que está resolvido o Floyd Warshall para todos os outros lados, menos aquele U, que precisa ser feito agora. Daí é daqui que a gente tira o D que está resolvido. Basicamente. Os elementos desse vetorzinho aí são as arestas? É a matriz do Floyd Warshall. Então... Ah, tá. O Floyd Warshall tem a matrizinha lá. Isso. É como se a gente estivesse colocando no meio, quando a gente chega aqui nessa folha, a gente colocou no meio dos caminhos todos os vértices daqui para cá e daqui para cá. Então está resolvido o problema para todo mundo nessa direção, para a esquerda. Vamos ver o que acontece quando volta aqui. E quando volta, daí a gente restaura o vetor D para como ele estava. Então, na verdade, a gente meio que desfaz aqui. A gente desfaz esse Floyd Warshall que a gente fez e resolve o Floyd Warshall para a direita e chama o cara da esquerda. Assim, vai estar resolvido essa parte aqui, mais essa parte aqui. Então, efetivamente, você excluiu onde o vértice está, ele sendo usado como meio no Floyd Warshall. Não é muito intuitivo. Não. Mas... Bota o código. Vamos atrás do código. Fica mais claro, né? Sim, sim. Um exemplo. Vamos codar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai NM, vai resolver aqui, montar o grafo. Vetor distância. Movimento.
10 a sexta. Ok. W. Inicializar com infinito. E inicializar todos os solve para mini. Então, esse solve aqui vai ser onde a gente vai fazer o tal do merge sort. E a gente vamos fazer aqui o fly de workshop. Vai ser tornado. A gente vai fazer o fly de workshop que toma LR. Ele executa com M no GR, L até R. E aqui a gente faz o fly de workshop normal. M mais D. A segmentação ali, LR, é só para o vértice A gente vai colocar no meio. Isso. Considerando as opções de qual é o vértice no meio do caminho. É isso. Isso. Os fores internos ali, o ID, tudo iguais. Isso. Porque a gente está otimizando o caminho para todo mundo. Né? Só que o cara que a gente colocar no meio, a gente vai mudar. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro aqui a condição de parada, que é quando o R-L aqui é igual a 1, assim, você só tem um elemento para fazer, que é aquele atual. Então, a gente vai armazenar. A gente vai armazenar o vetor D. Isso aí. A gente armazena o vetor D e retorna, né? Faz aí. Então tá. Então, a primeira parte daqui vai ser de rodar o fly de workshop. Peraí. Primeiro eu tenho que calcular o meio. Então, o meio vai ser o L. Vou fazer o L mais dividido por 2 vezes. Fly de workshop de L até Mi. Meio. E daí o solve do Mi até o E. Só que aqui a gente também tem que ter um passo de armazenar, digamos assim. Né? A gente faz uma cópia do vetor D para a gente retornar a cópia depois. Então, é custoso, digamos assim, né? Tem vários passos custosos. Mas se a gente fizer o teorema mestre lá, a gente vê que vai dar falha. Eu acho que tem um problema, eu acho que tem um problema no plano do arco. O cálculo da distância está indexado errado. Está do U até o N e V até o N. Eita. Envelheceu N até o É N. EGTV. MTV. Ali a linha do. Ali dentro. Pera aqui. Isso, ó. D, M, Ah, isso aqui. MV, é. Ah, verdade. Tá errado não. Obrigado. Ok. É que a gente faz a mesma coisa. Esse fly de workshop. Mi para R. E Solve. qual é a complexidade? Não, fica. Ele é o cubo log. Log. Nova linha da conquista, né? Basicamente. Basicamente log mesmo? Fica log. Será que fica log de N? Acho que não. Talvez. É, mas log de meu cubo é log de. É, fica 3 vezes log de N. Apareceu 3 de qualquer jeito. Isso aí foi todo o esquema que você vai rodar 3 vezes. Certo.
quer dizer, a mesma lógica de por que o merge sort é n log n, aí é porque que esse n é o cubo log de n ao cubo, então ele é o cubo log n. Sim. Ela que vem sobre É, porque há uma árvore em altura log e ele roda n vezes, ele é linear o merge. É que a soma dos esforços funcionais em cada nível da árvore é n, né? A n. A altura do vetor de tamanho Log. n é log, né? E o vetor aparece inteiro na soma da árvore. Aí é A menor a cota mínima? comparação, né? Comparação. A cota inferior? O que é ômega? Tem a ver com A quantidade de comparações que você tem que fazer entre os elementos. É porque n log n é log n fatorial. Mas o quê? N fatorial é a quantidade de computações que você tem, e log n fatorial é n log n. Sim. Hã? Menos do que n log n. Faz. Você não conseguiu dar conta de Eu não todas vou as dizer que eu não entendi. Log de n fatorial é n log n. Por que você chama só do N pro N e depois do N pro N? Você faz os dois de de ordem. Tá errado isso aqui, peraí. Como é que faz melhor? Como é que faz melhor que n log n? Mas ainda não resolveu, né? Não tem aquele esquema lá que Não era você essa a tem pergunta. Tá, você tá fazendo isso. Você pega um limitados. índice, Isso. Você faz bem, sorte, tá? mas é limitado que a quantidade de. Não, a gente- Está suprimido, isso daí é o próprio log que você está suprimindo no meio da. Mas a ordenação por design inteligente não é de 8 anos, cara. Como é que eu vi? Esses dias eu vi uma. Vai ter todo mundo que. Que é linear. Que é. E aí Você pega um vetor e daí você cria uma thread para cada elemento do vetor e você dá sleep n. Você pegou? Ele usa sleep n. dá Mas é tipo, você executa pra metade O vetor. a complexidade dá certo porque. e daí você chama pra isso daqui. Ah, sintoticamente vai voltar pra ótimo. cá. Ok, não ter resolvido durante a prova, então isso aí. Não era fácil. Essa é uma das soluções, essa é a mais bonita das soluções de hoje. Mas mas não terminou ainda também. Tá, mas assim, se alguém tivesse pensado na solução custosa, que não deveria passar, mas que passava, assim, balão passado é balão passado. Não, se tivesse feito isso na prova, tudo bem. Ou seja, sempre conte com os juízes que têm feito o código. O pior que teve já falou isso. Nesse dia falou, tipo, você não tem que resolver o problema, você tem que resolver para o dataset que foi feito. No Brasil é tudo mal feito. True. Pior que sim. Você não tem que resolver o problema que o setter não resolveu. Fato. Assim, não é só na fase 0 que acontece. Pelo menos isso. Você só tem que pensar nos casos de base que o setter pensou. De borda. Sim. Pois é. Mas não estava resolvido, né? Porque o problema ele diz assim, que você tem que considerar os caminhos tirados. Aqui a gente tirou só o vértice em si. Então tem que usar aquelas matrizes que a gente coletou, digamos assim. A gente coletou uma matriz para cada vértice, onde ele não está sendo usado como caminho intermediário para otimizar o caminho, basicamente. Certo. Vai ter que botar de novo para cada. Agora a gente vai codar basicamente para cada aresta. A gente vai ter que meio que rodar um Floyd Rorschach de novo, só que excluindo o U, depois excluindo o V, para você obter qual que é o
O mínimo sem aquela aresta. Mas isso não Mais vai uma em a vez, quarta? eu treino foi igual. São sequencial. Mas sim, mas aí você tá rodando um Floyd George para cada. Não. 10 que você Porque é tirou, só um for do aresta Ford que você George. tirou, quer dizer. Porque é só um for do Floyd George. A gente não vai rodar o Floyd George inteiro. A gente vai só, tipo, pegar vários caminhos intermediários. O da Verse Fit, né? Isso. Ah, tá. Você já fez os cálculos antes. Você usou a mesma matriz. Ah, tá. A gente fazer assim. Um dia eu vou aprender a usar esse list comprehension do C++. Ah, é fácil. Você fala tudo isso, assim, de algo, Bonitinho. É isso, é para mais 17. Né? Sim. E daí na maratona tu pode 20 agora. Eu, quando lembro, uso for algo. List comprehension. Esse nome chique é. Não, é o nome do Python. O Python chama list comprehension. É porque isso mais tecnicamente não é o que aconteceu ali. Não é? Não. Pero esse existente, sabe, como for, você tem que pegar você tem que pegar pairs, né? Que contém. Pair, já está deslembrando pair. Ah, tá. Só um desdobramento de pair. Ao invés de eu pegar o pair e depois deslembrar, e tirar o first, sim, eu tô só já deslembrando direto na hora de tirar. Isso funciona até para meta input, né? Porque pega o meta e já tira a chave e o valor direto. E é geralmente por aí. Eu acho que é isso. Mas é fica uma coisa bonitinha assim, ó. Você pega cada uma das arestas e daí você otimiza, digamos assim, excluindo o vértice B, como é que você vai de um vértice U até o B, e daí excluindo o vértice U, como é que você vai do M até o B. Então, a gente está executando tipo, um passo do Floyd George para conseguir qual que é o caminho que não usa diretamente o U e B. É bonito. Mas é garantido que vai ter caminho. O problema. Tem que excluir aqui. Como assim? Não é garantido. Não é garantido? Não. Aí eu amo, né? Pode. É por isso que a gente considera infinito. É, por isso que tá ali o se a resposta foi infinito, a resposta pelo menos entendi. Tinha quase esquecido disso aqui, ó. Deixa eu pegar para estudar esse programa. Não parece tão difícil. Então é. Apesar de usar muitos George que eu não conheço. Não, depois que você sabe a ideia, acho que não é difícil. Mas... Eu sei, aí tá difícil. Tá, eu esqueci desse detalhe. Se o vértice do meio foi o U, o V, tem que pular. Você vai passar o I. Não adianta. Mas acho que será que precisa? Acho que nem precisa disso. Nem. Então tá feito D. Eita. Tem que colocar parênteses, né? Se fosse printf, tinha ficado feio. Só de usar printf da presentation error. Sim. O set ele sabe. Deu certo a resposta. Menos tá certo. Passou no sample, passou. Passou isso. Passou no sample. Diz que eu nem mando. Vamos mandar B aqui. Boa! Olha, ela tinha 5 segundos, foi 534 milissegundos. 514 milissegundos. Olha lá. Então você fez melhor do que precisava. Dava para ter rodado 3 vezes. Tá.
Aqui nós encerramos, então, né, a oficina de hoje com o Fernando. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí a Fernando e queria que todos nós agradecêssemos ao nosso... Bravo! Vou dar o J ao vivo agora. Aí a gente percebeu, Não. a gente percebeu aí, né, que especialmente o último problema não foi nada trivial, né, ele foi bem mais avançado e talvez os mais novos devam ter ficado muito perdidos. É normal, lembrando que a oficina sempre, a ideia é ter, assim, coisas mais multinível mesmo, então talvez você não tenha entendido nada do último problema, mas não tem problema, tudo bem, né? Você foi exposto à ideia. Você foi exposto à ideia, esse que é o ponto, né? Com certeza, os 3 primeiros problemas, acho que estão ao alcance de todo mundo aí que é iniciante, então, todo mundo que já fez algum curso básico aí de programação 1, estruturas de dados, já está em condições de passar qualquer um dos 3 primeiros problemas que o Fernando fez. E o quarto problema, assim, também não está tão longe do seu alcance, né? Você pode, por exemplo, ali estudar o Flutter que tem inclusive na nossa organização, mas tem também no Halim, e tentar rever aí a explicação do Fernando, tentar ver a discussão do pessoal lá no Telegram do Brasil, enfim, e tentar você fazer o seu código para o problema. Sim, ele não é um problema tão difícil quanto parece, tá? Acreditem. Sim. Não é. Ter a ideia é difícil, né? Ter essa ideia aí Sim. de fazer a 18 conquista no vértice intermediário do Photoshop, isso não é nada trivial. Mas eu achei legal. Eu acho que deve legal ter, pra caramba. Deve ter outros problemas que dá pra fazer igual, assim, quase. Ou usar a mesma ideia, né? Sim, usar a mesma ideia. É realmente muito, muito interessante. Esse tinha alguma ideia mais trivialzinha que passava, que não era tão bonito? Mas Não. Nenhuma das ideias que passava era trivial. Tem outras ideias. Mas eu acho que é tipo você ir no caminho de conseguir restringir para cada vértice uma aresta e tal. Isso é um pouco mais difícil. Como que, você viu no grupo que tinha um cara que falou um negócio do beat lá? Aquilo Como lá. que era essa? Não sei. Infelizmente. Porque parecia que era a mesma coisa que ele restringia pela presença. Pela presença do beat, né? Pois é. Caraca. Sim. Essa eu não vi. Eu vi essa no grupo também. Eu vi o código, mas tem que dar uma olhada. Não deve ser difícil também, mas... Então, sempre lembrando, né, que a gente tenta fazer a oficina aí que seja legal e interessante para todos, mas não quer dizer que a oficina inteira vai ser suave para você, né? Mas com certeza alguma coisa você vai aproveitar, nem que seja para sair daqui. Bom, eu preciso estudar Photoshop. Você já serviu para isso? Legal, bacana, vai e estuda. E sempre entendendo assim, não entendi 100% da oficina, mas alguma coisa entendi, alguma coisa eu já tenho uma direção do que estudar, já tenho uma direção do que praticar, então você vai crescendo, né? Não importa que você, no momento, não esteja no mesmo nível dos seus colegas, mas o importante é você não se comparar com os outros, sim se comparar com quem você era a semana passada e depois com quem você vai ser a semana que vem e traçar o seu caminho, tá? É isso que é super importante para que ninguém saia daqui super desmotivado, ir lá no clube, né? Não é por aí, tá bom? Então, ninguém fez a dele na hora da prova, então... Pois é. A D, assim, puxa vida. Acho que da prova, a D foi o terceiro problema. Era o próximo da lista, digamos assim. Não, o próximo era o H. Era o H? Ah, Então, dos 13 problemas, né? 13, a D estava no quarto, terceiro lugar aí. Terceiro, eu acho. J, depois K, depois D. J, K e D. Não, tem a B também. Tem a B. A B também é pior. A B saiu Mais que a D? Você tá vendo placar aí? mais do que a D. A gente tá falando do terceiro problema mais difícil da prova. Sim. Né? Bem mais, a B saiu 111 e a D saiu 81. Mas esse eu ainda não vou por força. Do Code Force. No Code Force não vale. Não vale? Não vale, porque o que acontece no Code Force? O pessoal entra no Code Force só para fazer os mais difíceis. Se você ver o placar, tipo, o pessoal vai estar muito estranho. Porque o pessoal entra e, eu vou fazer a J. Mas enfim. Daí inflama os números da J. A galera quer praticar o código de Voronoi. Sim. Mas é isso, pessoal. Vamos fazer um intervalinho aqui, mas quem quiser já começar a treinar, já pode treinar, né? Coloquei um contexto do Exploder lá para vocês fazerem.
Acontece bem legalzinho. E é isso. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Valeu. Um abraço. Só vamos ver. Valeu, pessoal. Tá, vai lá comer alguma coisa.